Olá, meus amados, eita glória! Como vocês estão, meus lindos? Aleluia, eita glória! Vocês estão bem? Aleluia, eita glória! Vocês dormiram bem? Tiveram uma noite de sono, aleluia! Uma noite de sono tranquila, uma noite de sono guardada pelo nosso Deus, protegida pelo nosso Deus. Ou vocês tiveram uma noite despertada pelo nosso noivo, pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, para falar ao coração de vocês, eita glória! Mas, porém, todavia, independente, meu irmão, de como foi a nossa noite, o importante é que a palavra de Deus diz que amanheceu, eita glória! A palavra de Deus diz que o choro, meu irmão, pode durar uma noite, mas a alegria é certa, ela vem pela manhã, independente, meu irmão, de quanto tempo, né, dure a nossa noite. A esperança, a fé, né, está ardendo no nosso coração de que Deus vai trazer um amanhecer para essa noite. A palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O altar é o nosso coração. A briga entre o bem e o mal é por esse altar. Que o nosso coração, meu irmão, seja sempre esse altar do bem, da luz do Senhor. Que o Senhor se assente todos os dias no trono do nosso coração, para que o teu Espírito, ele possa nos guiar a toda a verdade. Aleluia! Glória a Deus! E que não haja confusão na nossa vida, aleluia. E como todos os dias de costume, nós estamos aqui com uma palavra, com um pão com café, aleluia, café com pão para distribuir, para repartir com os irmãos esse pão que coloca no nosso coração, aleluia. O Instituto EduSérie é dentre tantos canais, mais um que o Senhor rasgou aqui na terra, para que o seu rio pudesse fluir, levando, né, a vida abundante que ele conquistou naquela cruz, para mim e para você, aleluia. E a palavra, meu irmão, que ele colocou no meu coração, o nosso pão hoje, está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 15, que fala assim para nós: agora, pois, não vos engane Ezequias. Quem estava falando aqui, meu irmão? Senaqueribe, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, né? Nem vos incite assim, nem lhe descrédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Eita glória, aleluia. Meu irmão, uma propaganda enganosa do inferno se levantou contra o rei Ezequias, aleluia, na tentativa de quê, João? De descredibilizar a palavra de Deus na boca dele e também de descredibilizar o poder e a soberania de Deus. O que Senaqueribe queria? Tirar o crédito, né, da palavra que o rei Ezequias trouxe ao povo, uma palavra de paz, uma palavra de encorajamento, porque Senaqueribe estava vindo contra a nação de Judá, fazer guerra. E o rei Ezequias falou: não temas, né, Senaqueribe, nem o seu exército, porque tem um que está com nós que é muito maior, aleluia, que é tudo isso, né? Fiquem em paz, durmam em paz, fiquem tranquilos, né? Descansem, aleluia. Então esse era o pano de fundo. Ele queria remover a credibilidade do rei Ezequias e remover também o poder soberano do Senhor. Aleluia. Senaqueribe, rei da Síria, e seus servos, confiados em seu exército, na força do seu exército, diga-se de passagem, que era um exército bélico, numeroso, experiente, então eles tinham confiança, né? Você viu que ele falou que dos pais, né? Isso vem desde os pais,
né? Aleluia, é um exército antigo. E histórico, familiar, entraram na história de Ezequias, meu irmão, eles entraram na história do cara, essa história não era deles. O capítulo 29, 30, 31 e 32, eles falam, eles contam justamente o governo, desde quando o rei Ezequias assumiu o trono no lugar do pai até a sua morte. Então a história de Ezequias, ele entrou de gaiato nessa história para tentar descredibilizar o cara. Aleluia. Desejosos ardentemente em destruir de vez o testemunho desse rei ordeiro, né, que determinou em seu mandato estabelecer como prioridade de seu governo o culto ao Deus único e verdadeiro, já que o seu pai, o pai de Ezequias, tinha acabado com a nação, entregou a nação na mão dele, ele pegou a nação completamente destruída, sem culto, igreja fechada, sem sacerdotes, sem levitas, sem nada, né? E ele começou trazendo de volta isso tudo, aleluia. Judá agora voltaria a brilhar, né? Se tornaria novamente uma luz para todos os povos, voltava ao seu propósito original, voltava-se para o propósito que ela foi formada, assim como Judá. Deus, meu irmão, nos converteu a ele para brilharmos, eita glória, para sermos um luzeiro. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz do mundo, para brilharmos, para sermos um luzeiro em meio às trevas, no mundo afogando-se em meio à lama do pecado. Deus nos dá pernas altas de garça para caminharmos nessa superfície grudenta e catingosa e assim mantermos nossa plumagem intacta, branca como a neve. Aleluia, glória a Deus. Porém, como os luzeiros, atrairemos também insetos. Aleluia, glória a Deus. Ezequias, a luz que brilhava na vida de Ezequias, atraiu o inseto Senaqueribe e toda sua comitiva. Por quê? Aleluia. Eita glória, tem um porquê, meu irmão. Esse fenômeno é um fenômeno físico. Naturalmente, os insetos usam as fontes de luz natural para se orientarem à noite, a luz da lua, a luz das estrelas, os luminares noturnos, né? A fonte de luz que emana deles é uma fonte natural, é uma luz natural, né? E tem esse propósito na natureza, guiar os insetos à noite, trazer direção para eles. Porém, as fontes de luz artificial faz um efeito contrário. Ao invés de guiar os insetos à noite, faz com que eles fiquem circulando ali em volta. Aleluia! Confundindo o seu sistema de orientação, né? Os insetos, meu irmão, eles possuem um sistema de orientação que é sensível à luz. Porém, essa luz ou vai trazer direção ou vai trazer confusão. Muito simples. Aleluia, glória a Deus. A luz natural, a luz que emana, né, do crente, que é naturalmente, que se converteu, que tem o Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo, essa luz natural traz direção, meu irmão. Agora, a luz artificial, essa luz que precisa estar plugada em tantas coisas para dizer que é luz, é uma luz artificial. Essa luz, esse tipo de crente que traz na sua concepção essa luz artificial, ele vai confundir as pessoas que estão andando em trevas, que se achegam até essa luz. Ao invés de dar direção, ele vai trazer mais confusão ainda. Haja vista a quantidade de pessoas que têm chegado a esse tipo de crente e elas têm saído de lá cada vez mais confusas, meu irmão. Muito simples identificar se a luz é natural ou se a luz é artificial. As pessoas que têm chegado à sua vida e à minha vida, ela tem saído com uma direção ou elas têm saído das nossas vidas mais confusas do que elas chegaram. Os nossos ministérios, meu irmão, têm sido luz natural ou luz artificial, tem produzido água ou tem produzido vinagre.
Os soldados romanos não conseguiram distinguir a necessidade do corpo de Cristo e deu para ele vinagre ao invés de água. Muitas vezes nós estamos tomando a postura de um soldado romano ao invés de matarmos a sede das pessoas que estão vindo aos nossos ministérios. Elas têm saído fazendo careta, porque é vinagre, não é água. Elas não têm saído com as suas sedes saciadas. Aleluia! A minha vida e a sua vida é um luzeiro. Nós somos sal e luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso. Atrairemos muitos insetos, sim. Pessoas que estão andando em trevas, não sabem para onde ir, o que fazer, necessitando de uma direção. O engasga-gato, meu irmão, não está em ser luz, aleluia, glória a Deus, mas sim na fonte de energia. Essa fonte é o Espírito Santo, ou essa fonte é um ministério, é um cargo disfarçado de ministério, que se remover da gente, a nossa luz apaga, meu irmão. Aleluia, nós estamos precisando como crente de muita coisa para dizer que nós somos luz. Um canal no YouTube, um canal na internet, um canal na televisão. Quanto na verdade nós precisamos apenas do Espírito Santo. E no nosso dia a dia nós vamos atrair essas pessoas que estão andando em trevas, que precisam dessa luz natural para receber uma direção e não sair mais confusa do que chegaram até nós. Aleluia, haja vista esse monte de crente confuso acompanhando essas redes sociais que não sem pastor, não está debaixo de cobertura nenhuma, não congrega. A fonte é natural ou a fonte é artificial? Brilhamos naturalmente como os astros, porque somos cheios do Espírito Santo e somos guiados por eles nas nossas atitudes, ou necessitamos de artifícios, como cargos disfarçados de ministérios para brilharmos. Aleluia. Que nós venhamos ficar com a reflexão dessa palavra nesse dia. Um beijo, um abraço. Fique na paz, meus amados.